pessoal, continuando aqui com o assunto das nossas aulas, agora a rotação do motor trifásico, né? Na aula passada eu falei sobre a inversão, invertendo o motor, como é fazer a inversão do motor trifásico. Agora eu vou falar como determinar a rotação, né, em RPM aí do nosso motor. A rotação de um motor elétrico trifásico do rotor tipo gaiola é determinado o quê? Pelo número de polos do motor e pela frequência da rede elétrica, tá certo? Então, a tensão elétrica não influencia na rotação, a menos que se aplique o quê? Uma tensão muito inferior à nominal, o que refletirá na potência e no torque. Nesse caso, podendo o quê? A queimar o motor, tá certo? Então, o que que acontece? O motor elétrico trifásico, o que que vai determinar a rotação dele? São o número de polos que vai ter nesse motor e a frequência da rede. Então, temos duas formas aí de fazer a mudança de rotação desse motor, tá certo? Se diminuir a tensão, o que que acontece? O motor ele vai perder o torque e ele pode vir ao quê? A queimar esse motor, tá bom? Então não é igual aí o motor de corrente contínua que você consegue fazer, né? A, a mudança de rotação aí por, por mudando a tensão, tá certo? Também os motores, tem alguns outros motores, tá certo? O motor universal mesmo consegue ter essa característica também. Então vamos lá. Primeiramente, tá certo? A gente vai falar da velocidade síncrona, tá bom? Rotação de motor, do motor elétrico. Ela tem várias características, tá certo? Então a gente vai ter que passar um a um aí para a gente compreender é, algumas características, tá certo? Elétricas e mecânicas que interferem na mudança de rotação, né? Na interferência que vai ter descrita lá nas placas do motor, tá bom? Então, a velocidade síncrona, o que é uma velocidade síncrona? É a velocidade do campo magnético girante formado internamente no motor. Então, essa é a velocidade mesmo do campo magnético. Não é a velocidade que vai ser totalmente disposta, né, no rotor, tá certo? Ela vai ser a velocidade o quê? É uma velocidade do campo magnético, certo? Então ela é um pouco diferente. Através dela pode-se saber o valor da rotação do motor, tá bom? A equação que determina o RPM é a rotação por minuto. Que é uma rota, que é RPM significa rotação por minuto é ns, né, que é a nossa velocidade síncrona, vai ser 2 vezes 60 vezes f, que f vai ser o que? A frequência da rede em hertz e o número de polos que vai ter esse motor. A gente vai aprender aí em relação ao número de polos também no motor, tá bom? Um exemplo aí, tá certo? De um motor de dois polos em uma rede de 60 Hz, a rotação será de 3.600 RPM, ó, 3.600 RPM. Porque na fórmula aqui, ó, 2 vezes 60 vezes 60 dividido por 2 vai ser o quê? 2 dividido por 2 aqui, ó, vai cortar os dois, 60 vezes 60, 3.600. Se esse motor, com as mesmas características aqui, tendo dois polos, ele tivesse em uma rede de 50 Hz, o que que ia acontecer? A rotação síncrona dele já não seria mais 3.600 RPM, seria 3.000 RPM, tá certo? Seria 3.000 RPM, porque você teria 2 vezes 60 vezes 50 dividido por 2 ia dar o quê? 60 vezes 50 que ia dar 3.000 RPM. Então vocês já viram que a frequência da rede vai interferir na rotação do motor? Então isso aí, tá certo? É a primeira aí, é a primeira informação que a gente tem em relação à rotação dos motores, tá certo? Então a primeira que a gente tem que ter em mente aí, ó, velocidade síncrona. Se tem uma velocidade síncrona, ele tem também informada aí velocidade assíncrona. O que é uma velocidade assíncrona? Um pouco inferior à velocidade síncrona. A velocidade assíncrona é a rotação medida no eixo do motor. Então tem uma diferença do campo girante para o quê? Para a medida realmente no eixo do motor. Em síntese, é a verdadeira rotação do motor, descontando o quê? As suas perdas. Daí o nome de motor assíncrono.
certo? Por isso que tem as informações do motor assíncrono, é porque é um motor e um motor que ele não tem o mesmo que sincronismo aí do campo magnético. Aqui, ó, em português, assíncrono significa fora de sincronismo, no caso, entre a velocidade do campo magnético e a do eixo do motor. O valor lido na placa dos motores, portanto, valor nominal é a velocidade, o que? Assíncrona. Quer dizer que não tem motores síncronos? Tem sim motores síncronos também, tá certo? Tem motores que são compensadas essas perdas, tá certo? Do motor e ele consegue ter uma velocidade síncrona, tá certo? Mas os motores mais comuns, tá certo? Os motores assíncronos, eles têm a sua rotação, né? Ele tem sua rotação considerando as perdas. O que são essas perdas, tá certo? A diferença entre a velocidade do campo magnético, que é a velocidade síncrona, e a rotação do motor, sendo também chamado de deslizamento, tá certo? O escorregamento, então, vai ser o que? Essa diferença. Olhe bem, o escorregamento pode ser dado em RPM ou em porcentagem. Exemplo, um motor de 4 polos, 60 Hz, 1746 RPM. 1746 RPM, ele é o quê? Ele é a velocidade assíncrona desse motor, tá bom? O escorregamento é de 54 RPM ou 3%. Por quê? Ó, a velocidade síncrona dele é 1800 RPM. Na placa de identificação, geralmente é informada a RPM nominal, que vai ser aqui, aquela velocidade assíncrona em plena carga, e não o escorregamento do motor, havendo necessidade de calculá-lo caso interesse. Vamos lá, a nossa plaquinha aqui de motor. Temos uma plaquinha do motor aqui. Vamos ver aqui um caso prático, tá certo? Ó, eu tenho minha placa do motor. A placa do motor aqui eu tenho o meu RPM, tá vendo aqui? RPM 860. 860 RPM. Isso aqui é a velocidade o quê? No eixo do motor. Então, a minha velocidade o quê? Assíncrona. Velocidade assíncrona. Aí agora, como é que eu vou saber quanto é que eu tenho de escorregamento? Quanto é que eu tenho aí de velocidade síncrona nesse motor? Quantos polos tenho nesse motor? Tudo isso eu tenho como verificar aqui, tá certo? Eu vou ensinar uma dica para vocês aí que vocês vão conseguir saber quantos polos tem esse motor através do estudo que nós fizemos aí sobre a velocidade síncrona, assíncrona e o escorregamento. Vamos lá? Olhe bem, eu vou pegar aqui está a fórmula de velocidade o quê? Síncrona, não é isso? Pronto. Mas eu vou fazer isso aqui, ó, 860, eu vou botar minha velocidade assíncrona que está lá, tá bom? Vamos ver, o nosso motor ele funciona em quantos hertz? Vamos lá, verificar. Esse é um motor que funciona, ó, 60 Hz. Motor que funciona aí em 60 Hz. 60 Hz. O que foi que ficou aí? Ó, essa fórmula eu posso chegar aqui e fazer agora assim, ó. Que o número de polos vai ser igual a 2 vezes 60 vezes 60 dividido por 860. Aqui eu vou ter 2 vezes 60 vezes 60 vai dar 7.200 dividido por 860 vai dar igual a 8,37. Só que polo, está certo? É a relação mesmo de polo. Polo positivo, polo negativo dentro do motor, tá certo? Para você conseguir fazer com que ele tenha o fluxo
o fluxo do campo magnético girante. Então você tem que ter, né, é, de par em par os polos, tá certo? Por isso que tem motor de 2 polos, 4 polos, tá certo? 6 polos, 8 polos. E não, você não tem como ter isso fracionado. Como você não tem como fazer isso, ter isso fracionado, uma dica para vocês para saber o número de polos, ó, desconsidera aqui a fração, tá certo? E aí você tem o quê? Que o motor é de quantos polos? De 8 polos, ó. Então você encontrou quantos polos tem esse motor. Então nosso motor ali da placa, ele tem quantos polos? 8 polos. Agora é fácil, ó. Se ele tem 8 polos, guarda aí. Nosso motor vai ter o quê? 8 polos, esse motor que a gente viu na placa. Bora ver quanto é que ele tem mesmo de velocidade síncrona. Eu chego aqui e coloco aqui, ó, 8. Vai ser lá, ó, 7.200 dividido por 8. 7.200 dividido por 8 vai dar aí a velocidade síncrona de 900 RPM. Então esse motor velocidade síncrona tem 900 RPM. Mas só que a velocidade que a gente viu assíncrona que estava nele foi de quanto? 860 RPM. Olha lá na placa, bora lá de novo. 860 RPM. Agora eu tenho como saber o escorregamento desse motor? Tenho. Facilmente eu faço o quê? 900 RPM menos 860 dá 40 RPM. 40 RPM. Aí agora, como é que eu vou saber isso em porcentagem? Em porcentagem, você vai fazer isso aqui, ó. Em porcentagem, você vai fazer isso aqui, ó. 900 está para 100% e 40 está para X% que você não sabe. Aí você vai montar a formulazinha aqui, ó, que vai ser X, que vai ser a nossa porcentagem aí do escorregamento, não é isso? E vai ser 100 vezes 40 dividido aí por 900. Que vai dar aí 4,44, ok? Por cento aí de que? Escorregamento. Viram aqui? 40, ó. Escorregamento. Relembrando, o nosso motor é de quantos polos? 8 polos. Isso tudo eu consegui através de quê? Somente o quê? Da velocidade, tudo eu tirei aqui da placa, ó. Tá vendo? Eu tinha aqui um RPM de 860. Eu sei que esse RPM é o quê? É a velocidade assíncrona dele. Coloquei na fórmula aqui da velocidade síncrona. Consegui encontrar o que? O número de polos, nosso motor. Vimos que ele era de 600 Hz, tá certo? Quando vimos que ele era de 600 Hz, vimos que a rotação na velocidade síncrona era de 900 e fizemos a diminuição 900 RPM, que é a velocidade do campo magnético, né, girante. E aí fizemos o que com as perdas? Descobrimos que perde quanto aí? Quanto é a perda do motor aí de velocidade? 40 RPM, né, que é o nosso chamado que o escorregamento, é por causa das próprias propriedades, tá certo, mecânicas do motor. E aí a gente fez aqui, né, a relação e encontramos que esse escorregamento representa 4,44% de escorregamento. Certo, pessoal? Obrigado, obrigado aí. Vamos continuar o curso aí para as próximas aulas e continuar agregando conhecimento.